Queridos, aqueles que estão com suas Bíblias, abram lá num texto muito conhecido, em 1 Samuel, é o primeiro livro de Samuel, no capítulo 1. Enquanto os irmãos abrem, vou aqui render minhas homenagens e gratidão ao pastor Letinho, que mesmo nos meus entreveros aí de agenda e dificuldade, tem sempre assumido com tanta alegria aqui a nossa classe, e eu realmente durante alguns domingos estive com dificuldade de assumir a minha parte, da nossa agenda, mas tem sido um privilégio caminhar com o Letinho aqui na classe também, e eu registro essa gratidão. 1 Samuel capítulo 1, como eu disse, é desses textos que a gente conhece a história, sabe de cor, e toda vez que alguém vai ler uma dessas histórias que a gente sabe de cor, a gente às vezes se desanima. Eu sei, a gente fica sempre esperando aquele próximo estudo que vai abrir, quem sabe lá em Sofonias, e vai ter um estudo que a gente nunca viu, negócio massa. Às vezes tem, às vezes Deus é bom, a sua palavra é maravilhosa, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu uma vez ouvindo um pastor, ele dizia que um professor do seminário dizia aos seminaristas: preguem nos grandes textos, estudem os grandes textos, porque eles ao longo da história, das gerações, das épocas, dos séculos e dos milênios, têm falado aos corações. Então não tenha vergonha de abrir nos grandes textos e falar nos grandes textos, porque é a palavra de Deus, não é verdade? Então vamos ler, é hora dos irmãos reforçarem aí a atenção e prestarem atenção. Logo no início, versículo de número 1, capítulo 1 de 1 Samuel. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Tinha ele, Eucana, duas mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porção deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, o seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva não te esqueceres e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso, Eli a teve por embriagada e lhe disse: até quando estarás tu embriagada?
Aparta de ti esse vinho, mulher. Porém Ana respondeu: não, senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Eu não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, pelo excesso da minha aflição, é que eu tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse Ana: acha tua serva mercê diante de ti. Assim, a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Senhor, é a tua palavra é maravilhosa, e ela fala aos nossos corações com uma abundância que nós nunca alcançaremos. Textos conhecidos, verdade preciosa, e o teu Espírito ainda assim aplica aos corações. Faz isso de novo aqui nessa manhã conosco, em nome de Jesus, amém. Queridos, o texto de Ana no início do livro de Samuel, como eu disse, é um texto muito conhecido. E é bom que eu faça aqui, antes de começar, uma pequena informação. O texto começa dizendo que Eucana tinha 2 mulheres. E é bom então que se diga que esse nunca foi o plano do Senhor. Quando a gente estuda a criação, quando a gente estuda a criação do homem, a gente percebe que o Senhor cria o homem e cria para ele uma mulher, para se tornarem uma só carne e assim serem esse nascedouro dessa instituição tão ensinada nas Escrituras que é a família. Na verdade, lendo alguns comentários, como dessa própria Bíblia aqui, de comentários que eu tenho, é bem possível que Ana tenha sido essa primeira esposa de Eucana, que era a esposa amada da sua mocidade, mas ela não tinha filhos. Numa época onde a aposentadoria eram os filhos, a manutenção de um nome eram os filhos. E muito possivelmente porque ela era estéril, então como que por concessão, abre-se então para uma segunda esposa na expectativa de que eles tenham uma certa segurança, inclusive para eles todos, para Ana, para Eucana, porque afinal de contas, o significado maior, inclusive de uma mulher, era poder ter filhos. Ana está aqui com uma dor na alma. A gente, quando olha o texto, a gente percebe que a coisa não é muito simples no coração dela. Ao contrário, é muito danosa, é muito forte. E eu acho que o texto ele é muito claro para nós a respeito dos processos danosos da vida no nosso coração. Vou falar de novo. A Bíblia não esconde de nós, queridos. A Bíblia nunca disse que quem é do Senhor não vai enfrentar problemas, dificuldades, dores. Não. Ao contrário, as Escrituras mostram que no mundo nós temos aflição. O salmista diz: muitas são as aflições do justo. Nós não somos retirados do mundo e nós não somos isentos àquelas grandes dificuldades que não têm solução. Acontece isso, já aconteceu, talvez esteja acontecendo no seu coração. Questões sem solução. Sabe aquele tema que quando você vai dormir é o que lhe vem à mente, que lhe rouba o sono? Sabe aquele tema que quando você acorda talvez é aquele que você não esquece e ele está sempre como um bovino que rumina um alimento. Você rumina este problema porque ele lhe arranca as forças. Eu estou cada vez mais convicto que muitos desses problemas eles ocorrem nessa seara familiar. Marcas indeléveis, difíceis, cicatrizes que não vão embora, de questões do passado que ficaram e te trazem verdadeira amargura de alma. Faço questão de usar essa expressão porque não é essa que está no texto, amargura de alma.
frustrações. Podem ser de qualquer ordem. Pode ser inclusive a demanda de Ana. Querer ter um filho, não tenho. Eu queria uma menina, ver um menino. Queria um menino, ver uma menina. Queria ser bonito, sou feio. Queria ser alto, sou baixo. Queria ser magro, sou gordo. Queria que meu marido fosse assim. Queria que minha esposa fosse assim. Problemas afins. Estou numa crise. Não tenho os recursos. Trabalho se foi. Situações, queridos, completamente adversas que não têm solução. O texto mostra para nós essa primeira grande verdade: nós não estamos isentos de profundas tragédias no nosso coração, porque os processos são no coração de Ana. Mas aqui deixa eu ser rápido, para a gente não perder do nosso precioso tempo. Existem pelo menos 3 coisas no texto que agravam os nossos problemas. Ana tem um problema, ela queria muito ter filho. Ela se sente menosprezada, diminuída. Mas o texto diz que uma coisa difícil acontece, e eu sei que isso é difícil para todos nós. Tem alguém que a provoca exatamente naquilo que é a dor do seu coração. O texto diz claramente que Penina a provocava excessivamente. Essa talvez seja uma das primeiras coisas que o texto mostra que podem piorar aquela dor na alma. Sabe quando pessoas do seu trabalho, ou da sua família, ou da sua vizinhança, ou da sua igreja, qualquer pessoa sabe talvez do dilema que você tem, e de repente tem aquelas piadas de duplo sentido, tem aquelas provocações que vão exatamente como uma faca serrando o seu coração? Parece que Penina dizia: mas você não é tão piedosa, e você não vai tanto buscar o Senhor, e você não tem pedido tanto por um filho, não é esse o clamor? E cadê os seus filhos? Olha para mim, quantos filhos eu tenho. Provocação. Como é que você enfrenta, queridos, as provocações que infelizmente surgem, e às vezes surgem voltadas a temas tão sensíveis do nosso coração? Porque provocação pode piorar. Sabe quando você está com aquele dilema com os filhos, aquela questão que já fugiu do seu controle, você como Ana está amargurada de espírito, e de repente chega alguém com aquele sorrisozinho para te provocar. Mas e como é que está? Ai, menina, já pensou? Provocação. Mas há uma segunda coisa que pode piorar muito uma dor na alma. Sabe o que é? É a insensibilidade daqueles que mais você ama, daqueles que mais te amam, daqueles que mais deveriam te entender. A insensibilidade daqueles mais próximos. Ana está mal, Ana está em crise, não tenho vergonha de dizer, Ana está em depressão. E a Bíblia diz que o marido dela a ama. E se a Bíblia está dizendo, é verdade, você pode acreditar. Mas Eucana, ele sofre de um desses distúrbios que normalmente a minha classe, os homens, a gente sofre. A gente não é tão sensível, talvez, às demandas mais doídas da alma das nossas esposas. Ela está trincada. Diz o texto que antes da insensibilidade dele, ela nem come, ela só chora. E ele, como um bom marido que ama a esposa, fica: mas o que foi? Por que choras? Por que está assim? Sabe o que eu gosto do texto? Ana não responde. Eu acho que ela olha para ele assim, bem quieta, bem muda, e fica... Não responde, ela não diz, ela não explica, ela dá uma respirada fundo. Porque talvez mais danoso do que você ter uma dor na alma, um problema sem solução, é você ter que lidar com a insensibilidade de quem mais você desejaria que lhe compreendesse, que lhe entendesse,
que lhe desse a mão, que lhe amparasse. Não. O engraçado é que ele diz: mas o que aconteceu? Vem cá, eu não sou para você melhor do que 10 filhos. Essa também é uma outra doença que a turma da minha classe tem. Eu também sou assim. Eu olho para minha esposa e falo: meu amor. E ela, como Ana, muito sábia, ela fica em silêncio. Mas Ana está sofrendo aqui da insensibilidade daqueles que são os mais próximos. Já aconteceu isso com você? Pessoas que tripudiam do seu dilema, do seu problema? Mas não é só isso, a coisa pode piorar. Ana, ela está na igreja, ela está orando, mas ela é julgada como uma pecadora. Ana está na igreja e ela é alvo dos olhares enviesados do pastor. É porque eu não posso dizer presbítero, tem que ser o pastor, né? Porque Eli era assim, sacerdote. Ele olha, ele vê aquela mulher, que o texto diz, expressões fortíssimas que nós vamos ler a respeito do estado de espírito, e ele diz: oh gente, é uma bêbada embriagada, ela está aqui no templo. E queridos, talvez o texto esteja querendo dizer que isso pode acontecer. No auge de situações muito difíceis, problemas que parecem insolúveis, às vezes é na igreja, nós somos alvo de julgamento. Eu fui com a minha esposa assistir um filme. Se eu não estou enganado, chama Milagres no Paraíso. E então, naquele filme, o casal tem uma filha ainda muito pequena, que ela é acometida de uma doença gravíssima no intestino, de modo que ela não pode se alimentar, é uma situação muito difícil, e ela vai morrer a continuar aquela situação. Então um dia ela está na igreja, quando termina o culto, chegam duas irmãs muito piedosas e dizem: nossa, como é que está sua filha? Pois é, a gente já fez de tudo, já foi em todos os exames e não melhora. Olha, nós temos orado tanto e já tem tanto tempo, não é? Será que não era a hora, mãezinha, de você abrir o jogo sobre a sua vida de pecado? Não é hora de você botar para fora, porque só pode estar acontecendo isso por conta do seu pecado. E às vezes é possível, queridos, que dentro da própria igreja a gente possa ser alvo de julgamentos, de olhos enviesados, de manifestações humanas que só podem fazer aquilo que os amigos de Jó fizeram. Levantaram um grande dedo de acusação para tentar talvez botar mais 2 toneladas em cima das 5 que você está carregando, como que quem diz que o culpado pelas tragédias insolúveis que você carrega é você mesmo. Uma mulher com um problema na alma, sem solução, mas que tem a sua crise agravada por provocações, por insensibilidades e por pré-julgamentos. Me diz aí, queridos, o que você faz com a bronca dessa? Eu sei. Foge ou mata, não é? Não são os instintos que vêm? No filme acontece isso. Aquela mulher sai da igreja e ela não pisa mais na igreja, porque a julgaram. Como assim? E ela parece que está cheia de legitimidade. Fizeram um mau juízo de mim em relação à doença sem solução da minha filha. O que você faz? É provocado excessivamente? Devolvo com a mesma moeda. Nós vamos ver. Ela fala, eu falo também. Levanta de lá, eu mando de cá. Como que é? Como que você responde? Como que você responde à insensibilidade, às vezes, do seu cônjuge? Aquele que talvez mais você precisaria que fosse aquele amparo, um ombro que entendesse, que amparasse em situações que parecem sem solução. O que você faz? E é nessas horas que eu gosto da palavra de Deus. Porque talvez a gente poderia dizer
que se a pessoa que te provoca, então ela foi derrotada, ou que era insensível, agora ele lê seu coração, ou aquele que julgava, ele então lhe pediu perdão e resolveu todas as coisas, e o dilema da sua alma, um grande milagre aconteceu e tudo se resolveu. Talvez a gente levantaria em uníssono, batendo palma e dizendo yes, mas de repente o texto mostra que há um caminho, há uma solução, que não passa pela retirada da provocação, não altera aquele que é insensível, não muda os prejuízos e nem resolve o seu problema, mas resolve o seu coração. E se você prestou atenção, você sabe do que eu estou falando. A minha pergunta objetiva: o que é que você faz quando você está com amargura de alma? É a expressão que tem aí no verso 10, não é verdade? Não é amargura de alma? Veja lá, diz, Ana com amargura de alma. Não é essa a expressão que tem aí? Me ajudem, por favor, verso 15. Qual é a expressão que ela diz aí que a define interiormente? Alguém grita aí para mim. Ela é o quê? Atribulada de espírito. Você já usou essa expressão para si próprio? Eu estou amargurado de alma, eu estou atribulado de espírito. Vamos ver como é que é a sua definição, que Ana tem dela, por gentileza, no verso 16, o que ela diz que a caracteriza? É o quê? É um excesso de ansiedade e o que mais? Lembrem, não é aflição. É um excesso de aflição, porque o excesso está ligado à ansiedade, está ligado à aflição. Eu quero lhe perguntar se você já teve coragem de assumir que está amargurado de alma, que está atribulado de espírito, está excessivamente ansioso, está excessivamente aflito. Eu tenho dificuldade de reconhecer que eu estou assim. Mas é o texto que revela para nós como que algumas situações que nós enfrentamos na vida, e eu estou dizendo de gente que é temente a Deus, porque Ana era uma mulher de Deus. Questões sem soluções, agravadas pela provocação, pela insensibilidade, pelo pré-julgamento, geram em nós amargura de alma, espírito atribulado, excesso de ansiedade, excesso de aflição. Como é que você faz? A resposta é tão simples quanto poderia ser. A gente busca a Deus. A gente busca a Deus. Roberto, não é dar um jeito de uma vez por todas na penina, não, porque para mim, se desse, olha, 33% dos meus problemas estavam resolvidos. Busca a Deus. Eu tenho clamado para Deus abrir o coração daquele meu marido insensível, ele tem que ser sensível. Busca a Deus. Tinha que cair fogo do céu daquele povo que me olha enviesado. Eu sei que eles estão me julgando. Busca a Deus. O Senhor diz que no meio dessa estrutura de autodefinição, Ana ora ao Senhor. Ela tá sem apetite. Ela está com o rosto, quando quem chora muito não fica meio inchado, meio vermelho. Ela busca o Senhor. E ela busca o Senhor. E tem algumas expressões que eu gosto no texto. Primeiro no verso 12, que diz assim: demorando-se ela no orar perante o Senhor. Não é legal? Parece que buscar o Senhor não é um elemento ritualístico. Não é um momento que talvez ali você define, e talvez fique olhando para o relógio na expectativa de que passe logo, que eu tenho que cumprir. Não. Buscar o Senhor é um negócio que ele sai das estruturas normais da nossa agenda no dia. Buscar o Senhor, ela define muito bem. Sabe aonde? No final do verso 15, quando ela diz que não bebeu vinho nem bebida forte, porém, o que ela está fazendo? Eu venho derramando a minha alma perante o Senhor. Queridos, tão simples como poderia ser a análise do texto, é o que é.
Se há uma proposta que eu tenho para você, que talvez como Ana, esteja com situações que lhe tomam a mente, que lhe tomam o apetite, que lhe trazem um choro, e isso tem sido agravado por qualquer uma das provocações, insensibilidades e prejuízos, busca o Senhor. Mas busca o Senhor, como Ana está ensinando, é derramando a alma na presença de Deus. Ela diz, eu venho derramando a minha alma. Eu fico pensando que essa oração de Ana deveria ter sido escrita aqui para nós, porque só fala um pedacinho, que ela diz que iria consagrar o filho que tivesse, mas o texto diz que ela se demora, e eu falava, cara, tinha que estar escrita, porque deve ter sido muito forte. Talvez a Bíblia não botou exatamente porque tenha sido forte demais. Não sei se vocês já viram, tem algumas orações que são fortes demais, né? Tem salmos que eu costumo dizer que eu tenho vergonha de ler na igreja. Leio, não, aquilo é forte demais. Você olhar, por exemplo, o Salmo 13, quando o salmista começa dizendo, até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando, Senhor? Ocultarás de mim o teu rosto? Até quando, Senhor? Estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração, todos os dias. Você está maluco? Parece que ora assim, quem entendeu que no auge, até da sensação de esquecimento, ele não tem para onde ir, só tem o Senhor, e ele derrama a alma, porque se o salmista ensina uma coisa para nós, é que se ele tem qualquer bronca com o próprio Senhor, ele resolve isso com o Senhor. E parece que essa é a estrutura da oração de Ana, porque do pouco que foi revelado, tem lá ela dizendo, não se esqueça da tua serva. Ana se sente uma mulher esquecida por Deus. Precisamos terminar. Querem saber por que eu estou propondo para vocês que não será trucidar a penina, não será um fogo do céu no marido, não será acabar com a raça do pastor que vai te sarar, não será, porque o texto diz que essa mulher ora, ela rasga sua alma diante do Senhor, ela demora-se na presença do Senhor, ela chegou ali com amargura de alma, atribulada de espírito, com excesso de ansiedade, com excesso de aflição. Quando essa mulher termina de derramar a sua alma aos pés do Senhor, diz o texto, no último verso que nós lemos, o 18, assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Quando termina aqui, eu te pergunto, Penina ainda está lá, sim ou não? Tá. O marido que se acha melhor do que 10 filhos ainda está lá? Sim ou não? Ela tem um bebezinho no colo? Não. Mas ela tem o quê? Ela tem um novo coração. Um novo coração. Eu lendo esse texto naquela tradução A Mensagem, ele quando termina aqui dizendo, o seu semblante já não era o mesmo, ele diz assim, e o seu semblante era radiante. E eu quero dizer para vocês, mulheres, se há um cosmético que é capaz de lhe deixar linda, se chama o Senhor dos Exércitos. Ele muda o nosso semblante, até quem é feio fica bonito, é um negócio impressionante. O Senhor faz isso. Quando a gente busca o Senhor, a alma aberta, demora-se na presença. Se Deus não muda as circunstâncias, Ele muda o nosso coração. Eu já comentei com vocês, de um cântico que eu tenho aprendido com a minha esposa e a gente louva lá em casa. Ele é muito interessante porque ele diz isso. Ele diz, algumas vezes o Senhor acalma a tempestade. Com um único sussurro, as ondas se aquietam, o vento se acalma. Porque Ele pode estancar qualquer tempestade, mas isso não quer dizer que Ele fará. Porque às vezes o Senhor quer nos trazer para perto dEle e nos colocar
em seu abraço. E ele deixará as ondas e os ventos selvagens, porque o Senhor, às vezes acalma a tempestade, mas outras vezes, Ele acalma o nosso coração. É o que Ele fez aqui com Ana. Acalmou o coração. E eu preciso encerrar dizendo a vocês que Ana não comete um erro muito comum, especialmente nós que amamos tanto a nossa família. Nós muitas das vezes buscamos demais o Senhor pelos problemas que temos em casa, e quando o Senhor, na sua infinita misericórdia, nos concede a petição, e temos de repente aquela bênção do Senhor, nós transformamos a bênção de Deus na nossa pior idolatria. Deixa eu dizer para vocês, qual é a origem das dores de Ana? É porque ela não tem o quê? Um filho. O texto diz que eles vão embora para a cidade deles, e então, uma coisa acontece, cresce um barrigão, e nasce um meninão. Mas aquela mulher tem o Senhor. Quando o menino desmama, no verso 24, aí nós não lemos, não é verdade? Havendo-o desmamado, levou consigo um novilho de 3 anos, um efa de farinha, um odre, e o apresentou à casa do Senhor. Verso 27, veja o que diz Ana, preste atenção. Por este menino orava eu, o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali ao Senhor. Ah, queridos, isso daqui não é fácil não. Imagina comigo aqui, né, uma mulher que o seu sonho de anos a fio é ter um filho, e de repente o Senhor trata a sua alma, trata o seu coração, mas ela ganha um filho. E aí? Quem é mais importante na sua vida, Ana? Continua sendo o Senhor. Ela tinha tudo para contemporizar. Veja, sabe o que é? Eu vou entregar sim, mas é porque, veja, ninguém cuida igual uma mãe, né? Então, eu vou entregar, todo dia eu vou falar com ele, mas é porque, né? E de repente ela poderia, ao receber a bênção, quem sabe, tergiversar com aquilo que ela mesma se comprometeu com o Senhor. E não são poucas mulheres que pedem a Deus um marido, Deus dá um marido, ele se torna um ídolo, ela abandona o Senhor. Há casais que querem demais um filho, e buscam o Senhor. Tivemos na minha igreja em Brasília uma experiência assim, um casal apareceu na igreja depois de muita luta para ter filhos, aquelas técnicas de reprodução assistida, nada deu certo, eles começaram, iam em tudo, todas as reuniões de oração, negócio lindo, queridos, vocês não vão acreditar, depois de alguns meses, milagre, ela tinha lá os diagnósticos de esterilidade, um negócio, ela aparece grávida, uma coisa maravilhosa, nasce um menino, nunca mais o casal foi à igreja. Nunca mais. Tivemos a oportunidade, eu inclusive uma das vezes fui, e ao visitá-los, dizer, não façam isso. Eles diziam, Senhor, é muito cuidado, tem que ter muita coisa, ele é um pouco doentinho, e a gente tem que ter cuidado. E de repente, não entenderam que não há nenhum outro bem que se assemelhe a uma vida completamente entregue e devota na presença de Deus. E vocês sabem por que essa mulher é capaz de manter Deus como a primazia da sua alma? Porque ela entende quem é o Senhor. Se vocês olharem comigo o cântico de Ana, e eu pensei que a gente não ia conseguir nem chegar aqui, estou super feliz, vocês verão e responderão para mim, se o que dá significado para essa mulher é um filho ou não, se o que traz alegria para essa mulher é ela ter um marido maravilhoso, fantástico, 100% ou não, se o que traz regozijo, satisfação, contentamento, identidade é qualquer outra coisa que não o Senhor. Por favor, capítulo 2,
Então orou Ana. Isso aqui é a oração que ela faz quando ela deixa o menino desmamado no templo. O coração dela, queridos, ele se regozija em quem? No Senhor. A força dela, queridos, está em quem? No Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro. Ela se alegra em quê? Na salvação do Senhor. Queridos, preste atenção. O cântico de Ana não é mais eu agora sou alguém porque eu tenho filho. O meu coração se regozija no meu filho, a minha força se exalta no meu filho, a minha boca se alegra e se ri na salvação do meu filho. Vocês estão loucos? Muitas das vezes nós transformamos coisas legítimas, pedidos legítimos, um marido convertido, uma esposa convertida, filhos no lar, uma grande mudança, e nós somos capazes de achar que a nossa identidade de alegria, regozijo, está nas coisas que Deus nos deu. Parem com isso. Ana continua sendo uma mulher curada pelo Senhor. E aí, Ana, me conta do seu coração, se regozija em Deus. Mas você continua fraquinha, tem dificuldade para dormir, tem dificuldade para se alimentar. A minha força é exaltada no meu Senhor. Mas menina, me conta mais. A alegria que eu tenho é a salvação que o meu Deus me dá. Percebe que a redenção para nós, ela é no Senhor. Percebe? Percebe que não há nada que possa nos preencher mais do que o Senhor. Percebe? Percebe que não tem problema nenhum nós apresentarmos as nossas petições diante de Deus. Não tem. Pede sim um marido, uma esposa, filhos. Pede sim uma conversão. Pede uma transformação. Pede sim. Eu quero só lhe dizer que se você está procurando alguma coisa para curar o seu coração, se é isso que você está procurando, se é isso que você precisa, se só você sabe as lágrimas que têm vindo no seu rosto, eu vou lhe dizer, busque o Senhor, rasgue a sua alma na presença dEle, demore-se na presença do Senhor, exalte a soberania de Deus. Querem ver a teologia sadia de uma mulher que tem o coração curado por Deus? Eu vou lhe dizer. Veja só o que ela diz no versos 6 e 7 do seu cântico, que é o capítulo 2. Veja o que ela diz: o Senhor é o que tira a vida e é o que a dá. O Senhor faz descer a sepultura e faz subir. Veja o verso 8: o Senhor empobrece e Ele enriquece, abaixa e exalta. Essa mulher agora é estável. Morreu alguém na sua família, tenha o seu luto, queridos. Ninguém vai tripudiar com isso, mas Deus não perdeu a sua soberania e o trono. Mas eu era rico e agora estou pobre, perdi as estruturas, não há mais recursos. Deixa eu lhe dizer, uma teologia sadia, ela cura o coração, porque Deus enriquece e Deus empobrece. Ele dá, Ele tira. Isso é sadio para a alma. Ela é uma mulher com coração sarado, no conhecimento que ela tem do Senhor. A sua alegria é no Senhor, a sua força é no Senhor, a sua alegria é na salvação de Deus. E ela sabe, se alguém morrer, se alguém nascer, Deus terá sempre um lugar no trono. E para terminar, porque eu gosto de dizer que eu termino pelo menos 5 vezes, essa é uma estratégia para captar a atenção de vocês. Eu já entendi, por isso que eu termino tantas vezes. Pode acontecer, queridos. Pode acontecer que você tenha aqui um desses problemas insolúveis, uma dessas situações inusitadas. Eu quero dizer que se a sua vida com Deus é acertada de uma maneira correta, você pode ser surpreendido com um Deus que realiza muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Último versinho, verso de número 21 do capítulo 2, diz assim: abençoou, pois, o Senhor a Ana. Verso 21 do capítulo 2, abençoou, pois, o Senhor a Ana,
E ela concebeu e teve o quê? 3 filhos e o quê? E 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. O negócio lá dentro da casa de Ana agora está feio. É pé sujo na parede, é brinquedo espalhado, a coisa está feia. O Senhor abençoou. Muito acima do que ela pediu, muito acima do que ela esperava. Pode ser, queridos, que você se surpreenda. Que você se surpreenda com a bondade de Deus. Mas me parece que o maior privilégio que a gente encontra no texto é alguém realizar suas petições e receber as bênçãos do Senhor no lugar delas. O lugar delas não é o lugar de Deus. Deus tem o seu lugar, que cura e restaura a nossa alma, mesmo quando nada se resolve. Mas é tão bom a vida com o Senhor, na dependência e nessa intimidade com Ele, que você pode ficar tranquilo, que não será um susto, se você se surpreender com aquilo que Deus pode fazer na vida da sua família. Vamos orar? Senhor, a Tua palavra é massa demais, ela não esconde para nós, não esconde de nós as complicações da vida, as dores na alma, nem esconde de nós o como essas dores podem ser agravadas por provocações excessivas, por insensibilidade daqueles que são mais caros para nós, podem ser agravadas por pré-julgamentos, olhares enviesados, comentários pelas costas. O Senhor revela para nós que esses processos podem acontecer. Mas talvez o Senhor revela isso exatamente para dizer que não há nada que se aproxime do remédio redentor, libertador, que é buscar o Senhor. Ó Pai, se houver alguém aqui que se qualifica como um amargurado de alma, um atribulado de espírito, um excessivamente ansioso ou um excessivamente aflito, ministra o Teu remédio, Pai. Leva-o a abrir a sua alma na presença do Senhor demoradamente e cura os nossos corações. Cura os nossos corações, fazendo com que brote dos nossos lábios um cântico como o que vimos aqui. O regozijo não será nas coisas, em nada legítimo que o Senhor possa nos dar, mas no Senhor. A nossa força não será nos exercícios, na alimentação, mas estará exaltada no Senhor. A nossa real alegria terá um nome: Jesus, o Salvador do mundo. Mas eu preciso, Pai, pedir aqui, por fim, que se o Senhor, na sua soberania, encontrar em nós um coração ajustado ao Senhor, que o Senhor responda às nossas petições, que o Senhor, quem sabe, nos surpreenda, porque o Senhor realiza em nós mais do que pedimos ou pensamos, porque é conforme o Teu poder. Mas que mesmo se o Senhor nos surpreender, com bênçãos que nós já nem temos tanta fé que podem vir, que jamais os nossos olhos e os nossos corações se afastem da certeza da sua soberania sobre todas as coisas e sobre a Tua primazia sobre todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém.